Beleza, de novo. Muito bem, juventude, vamos que vamos. Pessoal, então é o seguinte, vamos trabalhar aqui mais uma aulinha, né? Avançando com o nosso conteúdo de Geografia Física, super importante, como eu tenho dito. Vamos trabalhar um pouquinho com o que ele denomina de elementos de geomorfologia, legal? Nesse caso são as aulas 14 e 15, legal? Super importante. A aula anterior, aula 13, que a gente trabalhou um pouquinho de recursos minerais. Agora, o que ele chama de elementos de geomorfologia, né? Vamos pensar um pouquinho, aprofundando aquilo que nós conversamos naquela aulinha de geologia, tudo bem? Então aqui é a continuidade daquela aula de geologia. Vocês vão perceber que vai aparecer aqui um conjunto muito importante de conceitos, muito importante de ideias, né, que acrescentam naquela aula de estrutura da Terra, estrutura interna da Terra, legal? No caso, geologia, né? Geomorfologia, pessoal, nós falamos das formas, né? Nós falamos dessa porção exterior, da modelagem, tá? Do relevo, tudo bem? Isso é muito importante a gente perceber, né? Em geologia a gente trabalhou estrutura, forças internas. Aqui nós trabalhamos com as formas, porém nós temos que lembrar alguns conceitos endógenos, alguns conceitos internos, tá? É isso que a gente vai fazer, tá? Então a gente vai lembrar algumas chamadas forças internas para a gente poder pensar as chamadas forças externas. Os agentes internos, eles estruturam, eles dão origem. Os agentes externos modelam, esculpem o relevo, tudo bem? Bom, então vamos lá. Bom, por isso eu disse, forças endógenas, agentes internos. Os agentes internos, eles são responsáveis pela origem das estruturas do relevo, tá? Então eles são responsáveis, pessoal, por criar essas estruturas a partir das forças que atuam no interior do planeta. Tudo bem com isso? Isso é muito importante, tá? A partir dessa origem, nós temos a atuação das forças externas, que vão esculpir, que vão dar forma ao relevo. Tudo bem? As forças internas ou endógenas, quais são? Tectonismo, que nós vimos na aula de geologia, o movimento das placas tectônicas, dado pelas correntes de convecção. O vulcanismo, que é a ascensão do material magmático. É quando aquele material magmático do interior, a rocha fundida, presente no manto, ela ascende, ela chega até a superfície. E os abalos sísmicos, pessoal, que são resultantes tanto do tectonismo quanto do vulcanismo. Legal? Ou seja, você tem a liberação de energia a partir do movimento entre as placas tectônicas e a partir da atividade vulcânica, que nós chamamos terremotos ou maremotos, tá? Terremotos e maremotos, na verdade, né? Quando, dependendo do epicentro, já vou falar sobre isso, tá? Então, forças internas ou endógenas. Origem, elas atuam a partir do interior, a partir das correntes de convecção, que a gente comentou anteriormente, e proporcionam, portanto, as chamadas estruturas de relevo, beleza? Bom, tectonismo, né? Os tipos de movimento entre placas tectônicas, né, pessoal? Então, tectonismo é o movimento das placas tectônicas a partir das chamadas correntes magmáticas, tá? As correntes que atuam no manto, né? Elevadas temperaturas interiores proporcionam a elevação desse material magmático, como eu comentei com vocês anteriormente. Nós temos basicamente três tipos de movimentos, beleza? Que também serão chamados limites, né? Ou tipos de limites entre as placas tectônicas. Convergentes, pessoal, quando as placas se apertam, né? Quando elas se empurram, tá? Também vai ser chamado de construtivo. Na apostila de vocês, ele traz, convergente ou destrutivo, tá? Divergente ou construtivo, exatamente.
Então, convergente, pessoal, destrutivo, tá? O que significa isso? As placas, elas se apertam, né? Ou seja, você tem placas que se pressionam, convergente. Existem dois tipos. Se você tem placas de densidades diferentes, tudo bem? A mais densa vai por baixo e a menos densa ela se dobra, tá? É o que está acontecendo nessa imagem aqui. A placa mais densa, que normalmente é a placa oceânica, ela entra, tudo bem? E a menos densa, que é a placa, no caso, a continental, ela se dobra, tá? Então vai formar os chamados dobramentos, legal? Quando essa placa ela vai por baixo, ela forma uma zona chamada zona de subducção, tudo bem? Zona de subducção, a placa ela entra e a menos densa ela se dobra. Pode acontecer entre duas placas de mesma densidade. Aí o que acontece? As duas placas se elevam, tá? Então elas se apertam e as duas sobem, tudo bem? Isso vai se chamar zona de obducção, tá? Aqui ele dá o exemplo, né, de placas com densidades diferentes na Cordilheira dos Andes, tá? E placas com mesma densidade vai acontecer, por exemplo, lá no Himalaia, tá? E aí elas sobem, né? Obducção. Divergentes, pessoal, divergentes, muito importante. Divergentes, as placas se afastam, tá? Então, divergentes, as placas se afastam. Na medida em que elas se afastam, esse espaço é preenchido pelo magma. Então, ela afasta, o magma preenche. Afasta, o magma preenche. Afasta, o magma preenche. Isso significa que vai formar também cordilheiras, beleza? Então, olha só, ela se afasta, preenchido pelo magma, por isso é chamado de construtivo. E na convergente, ela entra, por isso é chamado de destrutivo, beleza? E o outro limite de placa é o transformante. Transformante é quando elas deslizam lateralmente, tudo bem? Olha lá, deslocam-se lateralmente. Elas são importantes, né? Normalmente são as que proporcionam os terremotos mais violentos. Exemplo é a falha de San Andreas, né? Que fica ali na Califórnia, tá? Está deslizando lateralmente. Um outro exemplo é o terremoto que aconteceu no Haiti em 2010, né? Também foi um deslizamento transformante, beleza? Bom, então super importante a gente perceber esses tipos de movimentos ou os tipos de limites. O tectonismo, pessoal, ou os movimentos entre placas tectônicas, vai proporcionar diferentes fenômenos. Basicamente, a chamada epirogênese e a orogênese. Tudo bem? Isso é muito importante. Epirogênese, pessoal, são movimentos verticais. Então você vai imaginar, as placas tectônicas, elas estão se deslocando, tá? E aí as estruturas rochosas respondem, né? Elas refletem esses movimentos. A epirogênese é quando você tem movimentos verticais, tá? Então você tem ou o soerguimento ou o afundamento, beleza? Aqui normalmente está ligado em regiões antigas e estáveis, tá? Então, onde serão encontrados reflexos da epirogênese, né? Em regiões antigas e estáveis. São movimentos mais longos, né? E são movimentos estruturantes, ou seja, são movimentos internos. Quando ocorre o soerguimento, forma o chamado Horst, tudo bem? Quando ocorre o afundamento, forma o denominado Graben, tá? Então, Horst é o soerguimento e Graben é o afundamento, beleza? Orogênese são forças laterais, como se elas fossem comprimidas, tá? No caso da orogênese, são movimentos mais curtos, do ponto de vista da sua duração, tá? E eles estão ligados a áreas de formação recente em contato com placas tectônicas, contato entre placas tectônicas, tá? Então aqui você tem dobramentos, olha o exemplo de dobramento aqui, ó, maravilhoso inclusive. Imagine que
tem uma força, né, lateral, tá? Empurrando de ambos os lados. Então, dobramentos ou falhamentos. Isso ocorre em função da densidade da estrutura rochosa. O dobramento, normalmente, são estruturas menos densas. E o falhamento, normalmente, são estruturas mais densas, tá? Quando se dobra, pessoal, você tem a formação do sinclinal, que é essa parte baixa, e do anticlinal, que são essas partes elevadas. Tudo bem? Sinclinal e anticlinal. Legal? Dobramentos, forças laterais, ela pode ou romper, criando um falhamento, ou ela pode se dobrar, formando o sinclinal e o antisinclinal. Beleza? E lembre-se, orogênese está ligada a dobramentos modernos, né? Formações montanhosas, né? Regiões de contato entre placas tectônicas, tá? Super importante isso. Bom, aqui, pessoal, o vulcanismo. Então, tectonismo, o movimento entre as placas tectônicas. O vulcanismo é a ascensão do material magmático. Então, aquele material magmático que está no interior, quando ele ascende e toma contato com a superfície, beleza? É o que nós chamamos de erupção vulcânica, tá? Então, a erupção vulcânica é o material magmático que entra em contato com a superfície, beleza? Esse material magmático, com o contato com a superfície, pessoal, ele pode ser mais líquido ou mais viscoso, tá? Isso vai depender muito, né? Mas você tem basicamente aquilo que se denomina de erupção. Isso também vai acontecer normalmente em áreas de contato entre placas tectônicas. É esse exemplo aqui, ó. Olha lá. Aqui você tem a zona de subducção, ó. Subducção é uma placa que entra, tudo bem? Então ela entra, ela volta para o interior, beleza? Aí você tem aqui o dobramento, a formação da cadeia montanhosa e a atividade vulcânica. Por quê? Porque a estrutura rochosa ela rompe, ou seja, a rocha ela quebra, abre um canal e aí ativa o vulcanismo. Só que pode acontecer também em regiões distantes do contato entre placas tectônicas. Quando ocorre vulcanismo em região distante de área de contato entre placa tectônica, é chamado hotspot, beleza? Então, repito, quando você tem vulcanismo ou vulcões em áreas distantes do contato entre placas tectônicas, é chamado de hotspot. Vou dar um exemplo, o Havaí. O Havaí fica no meio do Pacífico, tá? E o cinturão de fogo, o círculo de fogo do Pacífico fica no entorno, tá? E o Havaí está no meio. O que aconteceu? Abriu um canal de magma, tá? Essa fissura, esse canal de magma, ativou o vulcanismo na superfície. Repito, é chamado de hotspot, tá? Super importante, hein? Não vai esquecer. Abalo sísmico. Abalo sísmico, como eu disse, é um reflexo, né? A liberação da energia. Você pode ter um desmoronamento interno, ou seja, a acomodação de um bloco de rocha. Você pode ter uma erupção vulcânica ou um tectonismo. Tudo isso vai liberar as chamadas ondas sísmicas. Tudo bem? As ondas sísmicas, elas se propagam em todas as direções, tá? Mais rapidamente ou mais lentamente, dependendo da densidade da rocha. Se for uma rocha menos densa, mais molinha, digamos assim, ela se propaga mais lentamente. Se for uma densidade maior, ela se propaga mais rapidamente. Bom, aí tem a diferença entre terremoto e maremoto. Normalmente é confundido, tá? Mas tem diferença. A diferença é o epicentro. O epicentro é quando a onda sísmica chega na superfície e passa a se propagar a partir dali. Quando ocorre a liberação da energia lá no interior, é chamado hipocentro, tudo bem? Então, é a liberação original, é a primeira energia, é a primeira onda que se forma lá no interior, chama hipocentro. Essas ondas, percebam, elas se propagam em todas as direções
E quando ela chega na superfície e passa a se propagar na superfície, aquele ponto é chamado de epicentro. Epicentro no continente, terremoto. Epicentro no oceano, maremoto. Beleza? Normalmente é confundido. Deixa eu mostrar um exemplo aqui para vocês. Olha só, esse é o terremoto que aconteceu no Japão, tá? É aquele terremoto de 2010 que gerou o tsunami e tal. Olha lá, isso aqui é de um jornal. Epicentro do terremoto. Tá errado, tá? É um maremoto, né? É porque normalmente se confunde maremoto com tsunami, porque o maremoto pode gerar um tsunami, que é o que eu coloco logo aqui acima, né? Então você tem o abalo sísmico, ele vai deslocar a coluna d'água. Quando ele desloca a coluna d'água, ele forma ondas. Essas ondas se direcionam para o continente na forma de um tsunami. O que é o tsunami? Uma onda longa, com muito volume, né? Muito forte, tá? Quando essa onda vai se aproximando, ela retrai o mar, tudo bem? Isso aqui é um sinal de tsunami, né? Ou seja, quando a água ela volta muito, né? Não é aquela voltinha ali da praia, né? Mas quando ela retrocede, é um sinal de tsunami. Por quê? Porque a onda está se formando. A água sobe, na medida que ela sobe, ela puxa aquela água que está na beira-mar, né? Ali na praia, tudo bem? Quando essa onda chega e começa a se deslocar, né, em regiões mais rasas, ela é empurrada para cima, tá? E aí você tem ondas muito violentas, tá? Essa é a chamada escala Richter, né? A escala Richter é aquela que mede a intensidade dos terremotos. Normalmente ela é medida a partir dos estragos que causa, tá? E aqui eu coloco para a gente perceber a extensão, né? Olha só onde ocorreu o tremor, aqui no Japão, e depois de 21 horas a onda chegou na América do Sul. Legal? Então isso acontece, ela atravessa o oceano todo. Em alto mar, normalmente não se percebe. Tá? Em alto mar ela é praticamente imperceptível, né? Ela será perceptível e causará graves problemas quando ela atinge a costa, beleza? Bom, aí vem os agentes externos. Bom, aí nós chegamos basicamente à geomorfologia. Agentes externos ou exógenos, né? Então eles acontecem no exterior. Eles são responsáveis, pessoal, por modelar o relevo. Eles dão forma ao relevo. Os internos, lembre-se, tectonismo, vulcanismo e abalo sísmico dão origem às estruturas, constroem, tá, as estruturas, enquanto os agentes externos eles modelam, eles dão forma, tá? Isso é super importante a gente perceber. Bom, pessoal, quais são eles, né? O intemperismo, que são as intempéries meteorológicas. O que significa isso? São os agentes ligados ao clima, né? Então você tem o intemperismo químico, que é a dissolução proporcionada pela água, tá? O intemperismo físico, dilatação e contração devido à variação de temperatura. E existe um outro que é pouco comentado, que é chamado intemperismo biológico, né? O intemperismo biológico, que é a atuação de alguns micro-organismos e raízes. Existem algumas plantas que conseguem, né, desenvolver suas raízes nos interstícios, né, naqueles mínimos espacinhos nas rochas. E aí elas fragmentam as rochas. Legal? Bom, então intemperismo, repito, as intempéries meteorológicas, ou seja, está ligado à dinâmica do clima, tá? Químico é a água, físico é a temperatura e biológico, micro-organismos e algumas raízes. Erosão é a destruição, é a desagregação, tá? Erosão, pessoal, seria mais ou menos o seguinte, pensa uma lixa, tá? Uma lixa, na medida em que ela é passada numa superfície, ela desagrega, tudo bem? Ela vai promover aquela desagregação ali na superfície. Passou a lixa na unha, ela vai gastando a unha, né? É basicamente isso, tá? Então, erosão, repito, é esse tipo de atuação, destruição da estrutura rochosa. Aí tem vários tipos. A erosão fluvial, rios.
Na medida em que os rios eles se deslocam, eles vão removendo fragmentos de rochas, tá? A erosão pluvial, a chuva, o deslocamento superficial da água, que a gente chama popularmente de enxurrada, tá? A erosão marinha, então você tem desde as ondas que vão batendo nas rochas e vão desagregando, vão destruindo, até o sobe e desce das marés. Ventos, os ventos, na medida em que eles vão batendo, eles também vão desagregando a rocha. E as geleiras, né, chamada erosão glacial. As geleiras, na medida em que elas se deslocam, elas vão arrastando na sua base determinadas rochas, né, vão esculpindo o relevo, tá? Eu vou mostrar todos eles aqui para vocês. Então, olha só. Esse gráfico aqui é muito interessante, ele já caiu em vestibular algumas vezes. O intemperismo, olha como é que você percebe a atuação da temperatura e da pluviosidade. Então perceba o gráfico, ó. Nós temos aqui a latitude, 0 é o Equador, tudo bem? Lembram disso, falamos bastante. 0 é Equador. Aqui ele está caminhando para o norte, tá? Então ele está se distanciando do Equador, ele vem para as zonas temperadas, tudo bem? Então, próximo à linha do Equador é quente e úmido, tá? Ou seja, pluviosidade é a chuva e a temperatura elevada, tudo bem? Temperatura elevada e muita chuva. Olha só, profundidade de alteração da rocha. Observe aqui, ó, profundidade de alteração da rocha. Então, quanto maior a pluviosidade, ou seja, a umidade e a temperatura, maior a alteração da rocha. Aqui você tem baixa pluviosidade e temperaturas menores, a rocha é menos alterada. Essa é a atuação do intemperismo, tá? Ou seja, o intemperismo químico e o intemperismo físico. Aí eu trago algumas imagens aqui do tipo de erosão, ó, erosão eólica. Então essa rocha aqui, ela foi desgastada pela ação do vento. Aqui a erosão pluvial, legal? Olha só que interessante, né? A vossoroca é um tipo de erosão, né? Então você tem aqui a remoção, essa aqui é uma enxurrada, na medida em que a água se desloca, ela vai removendo parte da rocha, parte do solo, beleza? Aqui, pessoal, a ação das águas, ó, essa forma, porque a água foi baixando, 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 baixando e foi promovendo a dissolução, tá? Então, isso aqui é um tipo de erosão. Essa daqui é a erosão provocada pelas ondas, né? As ondas vão batendo, batendo, as marés sobem e descem, elas vão desagregando a rocha também. E aqui a erosão glacial, olha que interessante, aqui é uma geleira, esse vale está sendo esculpido pela geleira. E esse é um tipo de relevo glacial, chamado fiord, tá? Que ocorreu na última glaciação, que terminou há cerca de 10 mil anos, tá? Então aqui passou uma geleira. Na medida em que essa geleira passou por aqui, ela esculpiu o relevo, tudo bem? Bom, processo erosivo. O processo erosivo ele se dá através do desgaste, nós acabamos de ver todas essas formas de desgaste, né? Pelos rios, pela chuva, pelas ondas e marés, pela geleira, pelos ventos, tá? Então todos esses tipos de erosão são acompanhadas do transporte de sedimentos. O que é o sedimento? Sedimento é o fragmento de rocha, tá? A gente chama de areia, terra, né? Fragmento de rocha, tá? Então você tem o desgaste, que é a erosão, o transporte pelos chamados agentes de transporte, as geleiras, os ventos e a água. Eles vão transportar esses sedimentos, que serão depositados. É a sedimentação. Olha que interessante. Transporte de sedimentos promovidos pela água e vento. Tudo isso aqui é sedimento, ó. Esse sedimento ele vai se depositando, se compactando, tá? Dando origem a rochas sedimentares. Legal? Super importante, ó. Isso aqui é o delta de um rio, ó. Aqui tem o delta de um rio, aqui tem outro delta de um rio. Delta é um tipo de foz, ou seja, um rio que deságua, nesse caso no mar, e ele traz sedimentos, né, fragmentos de rochas e vai depositando, beleza? Bom, aí eu trago aqui um exemplo, pessoal, na apostila é bem legal, que ele chama de ação humana, né?
Ou seja, a gente tem condição, de ter a capacidade de interferir nos processos geomorfológicos, tá? São os chamados deslizamentos de encostas, né? Os deslizamentos de encostas, pessoal, eles respeitam uma dinâmica que é natural, fatores naturais, mas também de ordem econômica, ou melhor, social, né, ou socioeconômica, né? Quais são os fatores naturais? Fatores naturais é o relevo acidentado, eu coloco o exemplo nosso, né, o exemplo aqui da, da nossa região, né, com muita frequência a gente recebe lá notícias que deslizou encosta, as pessoas morreram, né, então é muito comum a gente ter esse tipo de evento ou de situação aqui na nossa região. Por quê? Porque o relevo é acidentado, serras e escarpas, a chuva é concentrada num determinado período do ano e a estrutura geológica contribui. Então o que acontece? Você tem um relevo que é íngreme, né? Morros, encostas, escarpas, enfim. Você tem uma chuva que é concentrada, chove muito num determinado período do ano, tá? No nosso caso é o verão. E uma estrutura geológica. A cobertura é de rocha sedimentar. Ela funciona como uma espécie de esponja, ela acumula água. Só que a base é de rocha cristalina, que é impermeável, que não acumula água. Então, você tem o acúmulo de água na superfície, tudo bem? E o deslocamento encharca, pesa, essa rocha descola da rocha cristalina e aí escorrega, tudo bem? Então é algo normal no que diz respeito à dinâmica geomorfológica, a dinâmica do relevo. Porém, essa situação ela é agravada pela forma como a cidade é ocupada, né? Ou seja, as cidades elas não comportam todas as pessoas que chegam, as pessoas ocupam regiões onde esses processos geomorfológicos eles ocorrem naturalmente, e aí você juntando as duas coisas você tem esse tipo de situação. É claro que é a população empobrecida que vai sofrer mais, né? Porque é essa população que não consegue ocupar determinadas áreas das cidades que estariam livres, né, ou que estão livres desse tipo de evento. E aí essa população ocupa as regiões chamadas de risco, né, áreas de risco, e pode acontecer esse tipo de situação, beleza? Aqui o deslizamento está acontecendo, ó. Aqui, olha a área de risco, né? Essa casa está condenada, as habitações estão condenadas, né? E aqui também, né, uma rodovia passando por aqui e deslizou tudo, tá? Então você tem os fatores de ordem natural, que no caso, né, são os fatores naturais, no sentido de que você tem o relevo, o clima e a estrutura geológica, tá, que contribuem. Porém, cria-se um problema em função da forma como as cidades elas são construídas ou constituídas, legal? Os deslizamentos de encostas. Bom, para fechar, pessoal, as chamadas unidades geomorfológicas, né? Ou seja, os tipos de relevo, né? Os mais comuns. As cadeias montanhosas, ou também chamados de dobramentos modernos, né? Os dobramentos modernos, cadeias montanhosas, são formações recentes em áreas de contato entre placas tectônicas, tá? Formações recentes, pessoal, elas vêm do Cenozoico, tá? 65 milhões de anos atrás, beleza? São formações com elevadas altitudes, são montanhas, obviamente, né? E são dobramentos. São regiões orogenéticas, né? Lembram da orogênese? São as forças laterais, tá? Planaltos, esses são planaltos, eles possuem elevações variadas, né? Pode ser planalto mais baixo, planalto mais alto, né? Mas a característica central é o predomínio da erosão, né? Então são formas irregulares, delimitadas por áreas rebaixadas, então o entorno dos planaltos são áreas rebaixadas, tá? Aí tem três tipos, né? Planaltos tectônicos, vulcânicos e de erosão. Os mais comuns são os planaltos de erosão, por exemplo, as chapadas, né? Mares de morros, né? São todos planaltos de erosão, beleza? Os tectônicos, né? São planaltos formados por movimentos tectônicos, soerguimentos e afundamentos, epirogênese, como a gente viu anteriormente.
os planaltos vulcânicos, né, que são formados por erupções vulcânicas, e os de erosão, como diz, que são os mais comuns, beleza? Por fim, nós temos as planícies, normalmente baixas altitudes, relativamente planas, e a principal ideia é o predomínio do processo de deposição e acúmulo de sedimentos. Então, em planalto, você vai lembrar predomínio do processo de erosão. Nas planícies, predomínio nos processos de deposição e acúmulo de sedimentos. Legal? Vários tipos, né? As planícies litorâneas, tá? São planícies que acompanham a faixa litorânea, recebem sedimentos de rios, né, que desaguam no mar. As planícies continentais são divididas em fluviais, acompanham os rios, tá? A acumulação em depressões fechadas, quando, por exemplo, um rio deságua no interior, ok? Interior dos continentes, e as de acumulação glaciária, que as geleiras vão depositando sedimentos, tá? Em determinados locais mais baixos, formando as chamadas planícies, beleza? Então aqui no caso são os tipos, né, ou as diferentes unidades geomorfológicas. Tem uma outra que é a depressão, né? A depressão são áreas rebaixadas, tá? Ou mais baixas que o entorno, né? Tem depressão relativa, né? Que você tem depressões, repito, exatamente nesse conceito, né? Mais baixas que o entorno, e tem a chamada depressão absoluta. Depressão absoluta é quando uma região é mais baixa que o nível do mar, né? Países Baixos, por exemplo, depressão absoluta do Mar Morto, tá? Então são regiões, repito, abaixo do nível do mar. Aí eu trago aqui dois mapinhas, né, para a gente perceber essas formações, tá? Aqui está a altitude, então 0 e até, no caso aqui, 4.800 ou acima de 4.800. As áreas em verde são as planícies, olha lá, planícies costeiras, planícies fluviais, ó, acompanhando os rios, planícies costeiras, de novo, aqui as grandes planícies na Europa, né, muito bonitas, fluviais, tá? Percebam que sempre na margem dos continentes, ó, é sempre verdinho. Por quê? São as planícies costeiras ou litorâneas, tá? Aí, essas regiões aqui mais próximas aí, amarelo, né, o laranjinha, são planaltos. Olha como os planaltos eles já estão no interior. São regiões antigas, né, ou de formação antiga. E as montanhas aqui, ó, área de contato entre placa tectônica, área de contato, tá? Então as montanhas são dobramentos, né? Repito, áreas de contato entre placas tectônicas. E aqui o mesmo mapa, só que dá um zoom aqui na Europa, né? Olha lá, ó, planícies sempre na beiradinha, ó, sempre acompanhando a faixa litorânea, você tem as planícies litorâneas. Aqui os Alpes, cadeia montanhosa, os Pirineus, os Apeninos, né? Aqui, ó, a região do Cáucaso, a Turquia, na Anatólia, né? São grandes planaltos, né? Importantes. Aqui os chamados Alpes escandinavos, que na verdade são planaltos, né? Planaltos antigos, planaltos elevados, legal? Então só para a gente poder perceber isso no mapa, tudo bem? Então temos aí, repito, os aspectos geomorfológicos, né? Elementos de geomorfologia, uma aula importante, legal? Pessoal, valeu, até mais, um abraço, cuidem-se.